Simcast, o seu podcast de emergência, com medicina baseada em evidência e dicas práticas para aprimorar o seu atendimento no pronto-socorro. O Simcast é um podcast com propósitos educacionais e não deve ser usado isoladamente para diagnósticos, tratamento e prevenção de doenças. Além disso, não deve ser interpretado como guideline, mas sim como opinião de nossos especialistas. Fala galera, aqui é o Dudu da Sim e hoje eu vou fazer uma sequência rápida sobre Monkeypox, varíola dos macacos e o que a gente vai fazer após a exposição. Para quem quiser ver o episódio sobre a doença em si, é o nosso episódio 85. Aqui eu vou focar mais naquele paciente que chegou para você após ter sido exposto, mas ele não está com sintoma. Por quê? Porque, assim como no Covid, a gente vai ver paciente chegando no pronto-socorro falando: doutor, tem um amigo, então tem um parceiro sexual que acabou de ser diagnosticado e eu tive contato com ele. Infelizmente isso vai acontecer. Monkeypox está crescendo aqui nos Estados Unidos, já tem bastante número de casos, e no Brasil está crescendo também, então a gente tem que saber o que fazer. Eu vou falar da cartilha do Ministério da Saúde que eles liberaram e chamam de Plano de Contingência Nacional para Monkeypox. E eles usam basicamente as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Eu vou comparar com as do CDC, que é tipo o Ministério da Saúde aqui para doenças infecciosas dos Estados Unidos, que é um pouco mais detalhada, tá bom? E, lógico, você vai seguir o que o Ministério da Saúde fala, ou o que sua instituição fala, tá? Mas é bom a gente ter mais conhecimento, né? Pra gente ter um julgamento crítico, né? E poder dar o melhor tratamento para o paciente. Então, como é que o Ministério da Saúde recomenda, tá? Ele classifica o paciente que teve contato em 5 diferentes classificações, que eu juntei aqui em 4, porque a última é muito parecida, tá bom? Então, o primeiro são pessoas que têm um contato com um paciente que teve, né, monkeypox, né, um contato sexual, tá bom? São parceiros sexuais. Então, pessoas que tenham qualquer tipo de contato sexual com o caso de monkeypox, desde o início dos sintomas, inclusive da fase prodrômica. O outro contato, né, é considerado contato domiciliar. Ele engloba 3 tipos de paciente. Pacientes morando no mesmo domicílio, tá? Mesma casa do paciente que teve monkeypox, ou então num ambiente muito próximo, por exemplo, fomos acampar e aí um dos pacientes teve monkeypox. Ou então passei a noite no mesmo hotel, né? No mesmo quarto do hotel. O outro, dentro desse contato domiciliar ainda, são pessoas que compartilham a mesma roupa de cama, utensílio, com o caso diagnosticado. E por final, dentro desse mesmo subgrupo de contato domiciliar, são cuidadores de casos de monkeypox, né? Vamos supor que tem um idoso que tem um cuidador, ele não mora na mesma casa, mas ele está no mesmo domicílio e cuida desse paciente. O terceiro subgrupo são os profissionais de saúde, tá? E aí eles dividem em 3 tipos de profissionais de saúde. Aqueles que entraram em contato com o caso de monkeypox prolongado, o que é prolongado? Mais de 3 horas e a menos de 2 metros de distância. E, obviamente, esse profissional de saúde, para entrar na definição, não estava usando EPI. Outras 2 definições de profissionais de saúde são aqueles que sofreram ferimentos com objetos pérfido-cortantes ou então foram expostos a fluidos corporais. E também tem aqueles que foram expostos ao paciente que estava fazendo algum procedimento que gera aerossol, como por exemplo nebulização, VNI, e estavam também sem EPI, beleza? E por final, ainda de profissionais de saúde, tem aqueles que trabalham no laboratório, estavam manipulando, né, o material, a amostra contendo o vírus, e aí acabou sendo contaminado. E aí a gente ainda tem outras dois subgrupos, que são contatos físicos prolongados ou contatos de alto risco, né? E, basicamente, isso aí é mais ou menos caso a caso, mas geralmente a gente vai considerar quem? Pacientes que estavam sentados por muito tempo junto, né? Por algum motivo, seja no ônibus, seja numa viagem, ou que por algum motivo compartilharam utensílios. Então você tem que avaliar caso a caso. Então alguém está numa empresa e senta do lado de alguém que foi diagnosticado com monkeypox. Mas pacientes geralmente com contatos físicos prolongados, geralmente a gente considera mais de 3 horas a menos de 2 metros de distância, tá bom? Beleza, pessoal.
E o que o Ministério da Saúde vai recomendar? Esse paciente chegou para você, ele está assintomático, tá? E falou, doutor, tive algum desses tipos de exposição aí. O que você vai falar, tá? Então, esse paciente vai ter que ser monitorado, tá? E aí, para fazer essa monitoração, tem 3 formas. Pode ser uma monitoração passiva, tá? Ativa ou direta. A monitoração passiva, você vai educar o paciente. Ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que monitorar sintomas, vai ter que medir a temperatura dele 2 vezes por dia. E nesse momento que ele está assintomático, ele não precisa ficar isolado. Mas, a partir do momento que ele começar a desenvolver sintoma, ele tem que se isolar, tá? O ativo, você vai diariamente, ou um agente da saúde, entrar em contato com esse paciente, seja por telefone, né? Ou por mensagem, e-mail, e vai perguntar se o paciente tem sintomas. Então, o paciente se monitora, mas você ativamente pergunta para ele. E existe um monitoramento direto. O que é isso? Vai ter um agente da saúde, ou um enfermeiro, ou até um médico, indo uma vez por dia, visitar o paciente e checar por sintomas. O Ministério da Saúde não descreve, assim, quem que vai ser monitorado com cada tipo de monitoramento, né? Mas ele fala que depende dos recursos e do risco de infecção. E você vai ter que instruir esse paciente também que nesses 21 dias após o contato, né, além de ter que medir a temperatura 2 vezes por dia e monitorar os sintomas, né, ele não pode doar sangue, doar nenhum tecido, leite materno ou até mesmo sêmen, tá? E ele também deve evitar o contato físico com pacientes de risco, como crianças, imunossuprimidos, gestantes. E se ele tem uma viagem que ele vai fazer, você tem que desencorajar, você não pode proibir. Mas, considerando que ele pode ser um transmissor, é melhor evitar. Bom, e vamos supor que você está fazendo o monitoramento desse paciente e vamos supor que ele apresente sintomas, né? Caso ele desenvolva sintomas, ele vai ter que ficar isolado, tá? E no momento que ele apresente lesão de pele, você vai ter que solicitar o exame. E aí você vai diagnosticar a doença ou não. Infelizmente, pessoal, no Brasil ainda não tem vacina, tá? Parece que vai chegar em setembro. Mas para esses pacientes, né, está indicada a vacinação. Obviamente, no Brasil, eles vão começar com grupos diferentes. Provavelmente, eles vão começar com grupos profissionais de saúde para não espalhar a doença e também porque são grupos de alto risco, né? E a vacinação tem que ser feita até 14 dias, idealmente até 4 dias. Até 4 dias, a vacinação pode prevenir até a doença, além de gravidade e sintomas. De 4 a 14 dias, diminui a chance de prevenir doença, mas diminui sintomas e gravidade. Beleza, então eu vou falar agora das recomendações atuais aqui dos Estados Unidos, porque aqui, infelizmente, está crescendo, né, o número de casos, e aqui tem a vacina, felizmente, né? Então eles dividem, né, essa exposição em alto risco, intermediário risco e baixo risco, tá? E aí, a partir disso, eles conseguem definir quem vai receber a vacina ou não. Alto risco é o paciente que teve pelo menos um dos 3 seguintes que eu vou falar. Houve contato do indivíduo, um indivíduo que tem uma quebra de barreira da pele ou a mucosa, com secreções corporais do paciente que teve diagnóstico formal de monkeypox. Então, basicamente, tem um machucado e o paciente com monkeypox acabou espirrando na minha lesão, por exemplo. Para deixar bem claro. A segunda alto risco é relações sexuais ou íntimas de um paciente sem monkeypox com outro paciente com monkeypox. Isso aí é alto risco também. E por final, algum objeto que está contaminado com secreções corporais não limpa, né, de um paciente com monkeypox com o paciente que teve contato. Deu para entender? E intermediário é aquele paciente, tá, que está a menos de 2 metros por mais de 3 horas sem equipamento de proteção individual, geralmente que a gente considera EPI, máscara, ou aquele paciente que teve contato de secreções, fluidos, com pele intacta. Então, repara a diferença com alto risco. Alto risco é quando tem quebra de barreira, então a pele tem uma lesão, ou tem uma mucosa, for mucosa. Já intermediário não, uma pele intacta, mas que teve contato com a secreção. E também, né, comparando com alto risco, o intermediário a gente considera contato da pele intacta com materiais contaminados. E por final, baixo risco é o contato de um paciente com o ambiente onde teve um paciente com monkeypox que não preencha nenhum critério de alto ou intermediário risco.
E o que o CDC vai recomendar? Pacientes de alto risco, você recomenda vacinação, tá? E no paciente que é imunossuprimido, você pode considerar imunoglobulina, tá? E se não tiver imunoglobulina, você pode considerar a medicação, que é o tecovirimat, beleza? O intermediário, você vai ter que fazer uma avaliação de caso a caso, vai ser o julgamento clínico, né? E aí você vai ter que fazer vacinação dependendo do seu julgamento clínico. E o baixo risco, você não vai indicar nenhuma PEP. Todas as outras recomendações que eu falei acima, a gente vai recomendar para todos os pacientes. Beleza, pessoal? Então é isso que eu tinha para falar. Se cuidem aí. E você gostou do Simcast? Agora imagina passar um final de semana todo com a gente, aprendendo medicina de emergência na prática. Conheça o Emergência Sob Controle, o curso todo de simulações realísticas e estações práticas para você dominar a sala de emergência.